E nesse vídeo vamos mostrar para vocês o passo a passo de como fazemos o nosso macarrão. Começamos a fazer macarrão em 2023. Testamos várias receitas e vários métodos até a gente conseguir chegar no macarrão perfeito. E descobrimos que para fazer macarrão não importa a receita, e sim um método que você aprende. Primeiro vamos fazer o merengue. Aqui vamos utilizar o merengue italiano. Para essa receita a gente separou as claras em duas partes. A primeira parte vai ser utilizada agora. Vamos bater a clara em velocidade máxima e elas têm que estar em temperatura ambiente. Enquanto as claras estão sendo aqui batidas, a calda de açúcar já está ficando pronta. Vamos continuar batendo em velocidade máxima até que as claras estejam parecendo uma espuma. Enquanto a clara está sendo batida, ficamos de olho na calda de açúcar, que aqui a gente não passa de 118. E também, antes de começar a fazer o merengue, deixe todos os ingredientes separados, a farinha de amêndoas, o açúcar e os bicos que você vai utilizar. Esse é o ponto que as claras devem estar antes de você acrescentar a calda de açúcar. Começamos a acrescentar a calda de açúcar e deixamos sempre a panela encostada no bol. A calda tem que cair aos poucos e sempre em fio. E a batedeira tem que estar em velocidade máxima no momento que você está adicionando a calda. Gostamos de utilizar o merengue italiano para fazer as nossas coques, porque deixam elas mais lisas e com o pé mais alto. E dentro dele ele fica mais cheinho. Também já utilizamos muito aqui na confeitaria o merengue suíço. O merengue francês a gente nunca testou. Acreditamos que você deveria começar a fazer macarrão pelo merengue que você tem mais confiança. Depois de despejar toda a calda de açúcar, a gente bate o merengue por mais 5 minutos, que isso dá tempo dele esfriar. E esse é o ponto do merengue após 5 minutos batendo. Agora vamos utilizar a segunda parte das claras. Aqui vamos misturar a segunda parte da clara junto com o açúcar de confeiteiro e a farinha de amêndoas. Aqui vamos misturar até que tudo vire uma pasta. Uma pequena observação é que a farinha de amêndoas e o açúcar a gente bateu no processador por 1 minuto. Você tem que observar aqui a textura que vai ficar no final da pasta. Se você achou que sua pasta ficou muito grossa, você pode acrescentar 1 colher de clara. Isso varia de acordo com a farinha de amêndoas que você utiliza. Aqui utilizamos, não precisamos fazer nenhuma alteração, ele já fica no ponto correto. E esse é o ponto final da nossa pasta de amêndoas. Dividimos essa pasta em 2 partes, assim como o merengue, já que vamos fazer 2 cores com essa receita. Vamos colocar o corante na cor preta e misturar ele até que ele fique em toda a pasta. A gente prefere dar a cor do macarrão na pasta antes de colocar o merengue, para o merengue não perder o ponto. Caso o seu macarrão seja de uma cor só, pode colocar a cor no merengue enquanto está sendo batido ou até na própria calda. Assim que o corante for todo incorporado na pasta, vamos acrescentar metade do merengue. Nessa hora não precisa de muita delicadeza, só misturar para poder deixar a pasta mais leve. Agora vamos acrescentar a segunda parte do merengue e vamos misturar com um pouco mais de delicadeza. Nessa parte já vamos começar a fazer a macarronagem. Não importa muito a maneira que você mistura, porque podemos fazer macarronagem até na batedeira. O importante é você sempre verificar o ponto da massa para não passar. Agora vamos misturar bem devagar até chegar ao ponto que chamamos de ponto de fita, que é o ponto correto para a gente pingar os macarrões. E como vocês podem ver, durante esse processo, a gente verificou o nosso ponto da massa várias vezes. Assim que ele chegou no ponto, a gente transferiu ele para o nosso saco de confeitar e utilizamos o bico 12 da Wilton para fazer as coques. Utilizamos um templante de 4,5 por baixo do papel antiaderente para que todas as coques fiquem do mesmo tamanho. Isso facilita na padronização dos nossos macarrões. Assim que finalizamos de pingar todas as coques, a gente chacoalha um pouco a bandeja para poder nivelar todos os macarrões. Agora vamos fazer o nosso segundo macarrão, que é o nosso macarrão de pistache. Para isso estamos utilizando um corante verde na cor bandeira. Nessa segunda parte vamos fazer o mesmo processo do primeiro macarrão. Tiramos o corante até que a pasta de amêndoas fique toda verde. Colocamos metade do merengue para deixar a pasta mais leve e depois colocamos a segunda parte, já fazendo a macarronagem.
Depois que a massa chegou no ponto, vamos colocar ela num saco e levar os macarrões para pingar. E também a observação sobre o bico, você pode fazer com qualquer bico perlê, sendo que você consiga controlar a quantidade que você está colocando. Assim que finalizamos de pingar todas as coques, já levamos o nosso macarrão para assar. O nosso forno já está pré-aquecido a 70 graus e deixamos ele secar no forno por 10 minutos. Após esse tempo, a gente sobe a temperatura para 115 e deixa ele assar por mais 25 minutos. Os pezinhos de macarrão só vão começar a subir após 5 minutos do tempo em que ele está assando. Agora vamos começar a segunda parte do macarrão, que é a parte do recheio. Todos os nossos recheios são à base de ganache branco e ganache ao leite. A gente prefere utilizar o ganache como recheio porque ele traz mais umidade para a coque, deixando ela mais úmida por dentro e a casquinha do lado de fora permanece. Se quiser rechear também o ganache junto com geleia, tem que lembrar de reduzir bastante a geleia, porque senão ela vai trazer umidade para a coque, deixando a coque mole. O primeiro recheio que estamos utilizando é o nosso ganache de pistache. Para fazer ele, a gente utiliza 100 gramas de chocolate, 44 gramas de creme de leite e deixamos ele descansar por no mínimo 4 horas para que ele fique no ponto correto para a gente rechear os macarrões. 100 gramas de pasta de pistache. A gente prefere sempre fazer os recheios um dia antes, porque assim que o macarrão sai do forno, a gente já consegue rechear ele. Colocamos uma média de 10 gramas de recheio por macarrão. Depois de finalizar o recheio, a gente leva ele para a geladeira por 24 horas para deixar ele mais úmido por dentro e também estabilizar o recheio. O último macarrão que vamos rechear é o nosso macarrão de Oreo. A gente utiliza aqui 100 gramas de chocolate branco, 44 gramas de creme de leite e 40 gramas de Oreo. E aqui vendemos o nosso macarrão no delivery, a unidade dele. Vendemos cada unidade a R$ 7,00. E é assim que vendemos o nosso macarrão no delivery, dentro da forminha e dentro de um saquinho. A gente nunca teve reclamação de cliente falando que o nosso macarrão chegou danificado para ele.